Um pouquinho no momento que a gente está vivendo. Não dá em 15 minutos para a gente aprofundar muita coisa. Mas eu penso que nós estamos num momento pior do que da ditadura militar. A ditadura militar, ela tinha armas, ela ameaçava, ela prendia, exilava, matava. Era um regime de força que metia medo pela força. Hoje é mais sofisticado. O sistema financeiro que domina o mundo, ele tem seus tentáculos, suas pernas, ao alcance de onde eles quiserem. No Brasil, e não é um fenômeno só do Brasil, começa nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, graças ao divino mestre regredindo em alguns lugares. Essas forças começaram a se reunir e não escolheram esse sanguinário presidente. Ele acabou rompendo aqueles que eles queriam, mas passou a ser um instrumento do jogo do sistema financeiro com seus tentáculos. Mídia, além dos bancos, e etc, etc, etc. E nós estamos todos atordoados sem parar para pensar o que está acontecendo com a gente. Em primeiro lugar, a questão religiosa. Se a gente não aprofundar essa discussão entre nós, e não é ninguém dizer que está convertido hoje para agradar, não. É pensar o que essa conversão religiosa está substituindo. Ela está tirando a discussão política da sociedade. Ela está levantando o pecado, como foi em outros momentos da história da humanidade, como um escudo para defender o racismo, a homofobia, a discriminação. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E não adianta a gente só chegar e brigar com o eleitor. Nós temos que parar para pensar que esse eleitor também é vítima dessa crueldade de lavagem cerebral. E é uma lavagem cerebral. Entre nós, a gente acaba se cutucando toda hora. Porque cada um de nós, legitimamente, com a sua história, quer ter protagonismo no processo. Quem é que não gostaria? Eu sou presidente de um partido, o PDT vai fazer 40 anos, agora 26 de maio. Eu estou 40 anos no PDT. Ninguém sequer de tão ruim que eu sou me convidou para ir para outro partido, nunca. De tão ruim, é verdade. Então, é claro que é legítimo eu dizer que eu tenho um projeto de escolher e de indicar um candidato a presidente da República. Mas o que a gente tem que discutir não é o candidato, gente. O que a gente tem que discutir é o Brasil. Que Brasil queremos? Para onde o Brasil está indo? Aonde podemos avançar? Que luta queremos travar? E aí, eu penso que, guardadas divergências que possamos ter, caráteres explosivos aqui, cutucada de lá, às vezes passando do limite, todos nós passamos em algum momento dos limites. Mas eu vi, Gleise, Dulce é testemunha disso. Eu falo tão alto que o som fica bem ruim comigo. O Dulce, mais do que a Gleise, que era recém-nascida, não acompanhou tanto assim. Alô, acompanhou mais. Eu vi Brizola com Lula, dizer que pensava no pescoço da mãe para chegar à presidência da República, e outro dizer, temos que engolir esse sapo barbudo. Isso eu estou falando soft, bonito, o que pode ser publicado, que saiu na imprensa, mas era muito pior. E vi Leonel Brizola, no segundo turno de 89, fazer a maior transferência eleitoral de um político na história do Brasil, no Rio e no Rio Grande do Sul. Para que eu estou pegando esse exemplo? Desculpa eu estou fazendo isso aqui, mas é ruim pra caramba, senão tu não olha pra cara das pessoas. Eu tenho que fazer, desculpa, eu não sei se é assim. Como eu estou na Mangueira, Salgueiro, eu sei sambar, então eu vou dando volta. Então, eu quero pegar esse fato da história, a maioria aqui nem era eleitor nessa época, para dizer o seguinte, nessa hora tem que se pensar Brasil. E nessa hora que tem que se pensar Brasil, é os riscos que o povo brasileiro está correndo. E na hora de se pensar Brasil, nos riscos que o povo brasileiro está correndo, que projeto de Brasil nós queremos? Para onde a gente quer levar esse país? Nós, para muitos aqui até, natural, legitimamente, democraticamente, podemos ser considerados atrasados, ultrapassados. Pô, esses caras falam de Vargas como se Vargas fosse um príncipe da corte. O Vargas também teve momentos da história, atos e ações cruéis. Prendeu, exilou, torturou. Eu concordo com isso não, mas eu tenho que fazer um saldo do que o Brizola deixou, do que o Getúlio deixou para a história do Brasil. Está aí a Petrobras criada por Getúlio,
Nação trabalhista criada por Getúlio, projeto de nação. O Brasil era um país agropecuário, café com leite, São Paulo e Minas Gerais. Getúlio, há mais de 50 anos atrás, pensou o Brasil indústria, pensou no projeto de nação. Se cada um de nós no ler história e começar a pensar isso com seriedade, sem raiva, sem ódio, sem ressentimento, não conhecerá o que pode fazer para o futuro da nação. Nós temos que construir um Brasil para os brasileiros, autônomo, independente, que tenha a capacidade de tirar o povo brasileiro da miséria absoluta que vive hoje. E como a gente pode trazer essa discussão para vocês em tão curto espaço de tempo? É natural que, como nós somos um partido que, um pouco, nos julgamos herdeiro dessa corrente de pensamento iniciada por Vargas, na década de 30, é natural, se nós temos uma referência da minha vida é Leonel Brizola. E lealdade não se extingue com a morte. Lealdade às ideias, lealdade ao que pensa-se, lealdade à luta, lealdade à causa. Eu serei Leonel Brizola enquanto for vivo, porque ele representa para mim essas ideias, ele representa para mim essa fase de pensamento, essa base que me fez o pensamento. E para que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando da luta eleitoral, o Brizola é candidato a nada, já não está nesse plano. Eu estou falando apenas em ideias, gente. Será que está desatual se falar com profundidade de educação? Será que existe alguma forma mais inteligente de tirar o Brasil da miséria do que botar as crianças numa escola de qualidade em tempo integral para dar a verdadeira libertação do povo brasileiro? Não está atual, não está real. Será que quando a gente vê esse governo reacionário, discriminador, raivoso, odiento, e dizer para eles aqui, nunca na história desse país, depois da República, nem a ditadura militar quis tirar e quis acabar, e teve coragem de acabar com o Ministério do Trabalho. Esse que está aí de plantão, representante do ódio, representante do pavor de uma sociedade que se juntou a ele para destruir a causa popular, os direitos dos trabalhadores, a respeito a cada um ter direito de fazer com o seu corpo o que quiser. O Estado não tem direito de invadir a privacidade de ninguém, em nenhuma parte do mundo. Como enfrentar esse cara que está aí e que ainda tem uma base social forte? Eles se emergiram, estavam escondidos. A direita estava no armário, ela agora está rebolando mais do que qualquer cabrocha da Mangueira. Está na rua, ofendendo, agredindo, raivosa, odienta. Como enfrentar isso? E olha, não vamos nos iludir. Tem uma base importante da sociedade que já foi nossa, já votou no Lula, já votou no Brizola, já votou nas nossas correntes de pensamento, irmão Freixo. E hoje, conscientemente, acha que eles são o instrumento da libertação deles. Nós temos que parar para pensar nisso. Onde erramos? Todos nós, a começar por mim, onde eu errei? Onde nesse processo social nós perdemos a interlocução com essa base da sociedade? Onde conseguimos levar o nosso povo mais humilde ao gueto, isolado, sem ter para onde escapar? É tanto medo da polícia quanto medo do ladrão. É vivendo entre duas espadas que levam à morte de qualquer maneira. Aonde encontrar a solução para isso? É claro, vocês sabem mais do que eu. É programa social, é presença do Estado, tudo isso eu já sei. Mas qual é o nosso discurso? Qual a nossa palavra para tirar essa gente da miséria? Que quando a gente vê um desgoverno, um raivoso como tem aqui no Janeiro, é pior que o Bolsonaro. Um cara que comemora na ponte Rio-Niterói o assassinado tinha que ser banido da política pública. Odiento, raivoso. Eu fiquei assustado, nunca vi isso na minha vida. Bom, já me avisa que eu falo demais, eu me empolgo. Bom, então eu acho que nós temos que ter uma linha, irmão. Fraternalmente eu estou falando. Eu tenho com a relação com todos os dirigentes do PT, José Disseu, meu amigo pessoal, eu não tenho medo de dizer de quem eu sou amigo, meu amigo, leal com a causa. Eu não suporto delator, não suporto o dedo duro. Não suporto. Desculpe aos que estão no benefício da delação, mas São Joaquim Silvério dos Reis do tempo moderno. Tudo é por um punhado de moeda, um pedaço de terra e um título na coroa.
Hoje é o benefício da imunidade. Eles têm o perdão de todos os pecados em troca de dedurar alguém. Safados, salafraios, a justiça o julgará. Não essa aqui da terra, mas uma que é mais forte que a nossa. Eu estou falando isso, desculpa, às vezes a gente viaja um pouquinho e volto. Porque eu acho que o momento que a gente vive é de tal gravidade. Porque nós vamos ter eleição municipal. Pediram, não vou tocar eleição, só no geral. Porque já me pediram para não falar isso, que isso vai dar polêmica. Não, eu não vou. Eu estou dizendo, não é a discussão municipal que vai nos guiar. Não é a discussão se é melhor. E ele é um grande cara, um grande camarada, meu amigo pessoal. Estamos toda semana junto, meu vizinho. Tomamos água de coco, o nego achava que a gente estava namorando. Por enquanto não. Que é o Freixo. Mas não é essa discussão que eu quero travar. Eu quero travar o seguinte: o Rio de Janeiro está um caos. É o presidente daqui, esse cara que está lá em Brasília. Eu não gosto de falar o nome, eu não sujo minha boca. É do Rio. É do Rio. Esse Wilson, raivoso, odiento, é do Rio. E para completar, o molinho do Deus dele, do dízimo, que é o Crivella na prefeitura. É muita desgraça para um povo só. É muita. O que fazer? Esse retrato do Rio de Janeiro não tem, querida amiga, inteligente, competente, preparada e bonita. Ela reclamou que eu falei, vem bela, Manuela, não gosta assim. Então eu dou os adjetivos primeiro, mas ela não pode me tirar o direito de achar ela bonita, porque é bonita pra caramba, né? Desculpe. Agradeceu? Então melhorou. Mulher braba é uma desgraça. Bom, então, essa, 5 minutos, essa eleição municipal, ela pode servir para quê? Para a gente tentar levar ao povo brasileiro ideias para ser discutida. Para a gente levar no município, na cidade, e mostrar o que eles estão fazendo com a saúde pública, a destruição, e prometem resolver. O que estão fazendo com a segurança. Hoje morre o maior número de policiais da história, mas também morre o maior número de vítimas, negros, favelados, de comunidades e mulheres da história do Rio de Janeiro. É essa a solução? Será que é isso que o povo quer? Ou será que as pessoas só vão perceber isso quando atingir alguém da sua família? Um primo, um irmão, um vizinho, aí se assusta. Nós temos que usar as eleições municipais, temos que discutir água, esgoto, incompetência, tudo, mas temos que discutir principalmente a vida, a nossa essência humanista. Nós existimos para defender a dignidade da vida humana, nós nascemos para defender os direitos humanos. Ninguém nesse país, e está na Constituição, pode ser discriminado por sua cor, por sua raça, por seu sexo. Se está na Constituição, por que eles não cumprem? Porque eles não respeitam nenhuma Constituição. A Constituição deles é da raiva, do ódio. Nem na Bíblia deles está o amai-vos uns aos outros. Está amai-vos uns aos outros. Então, o que é isso? E olha, eu percebo que uma parte considerada da população está batendo palma para isso. Diminuiu, mas ainda está. Então, o que eu quero pedir, humildemente, aqui tem muito mais gente inteligente que eu, preparado, que se discuta esse assunto, que se aprofunde esse projeto, para quando chegar em 2022, a gente verificar quem de nós tem melhor condição para ganhar a eleição. Nós não podemos brincar com o povo brasileiro. Nós temos que ter consciência que para furar essa direita, não com a facada que ele levou, nas ideias, na capacidade de aglutinar, na capacidade de reunir em torno de nós um projeto para o Brasil. Nós queremos um Brasil para e com os brasileiros. Como vamos chegar lá? Vai ter cada aqui, vai ter uma palavra maldita aqui, xingamento lá, tudo bem. Mas se nós não tivermos capacidade de resistir agora e de se unir depois, em nome da pátria brasileira, não existe pátria sem povo, não existe nação sem povo. Existe nação, que é país, sem sequer ter espaço físico de terra para sê-lo. Aí a guerra Palestina-Israel é eterna. Mas não existe nação sem povo. Ou nós tomamos esse país nas nossas mãos para construir o nosso futuro, ou os nossos filhos e nossos netos terão vergonha do que fizemos. Obrigado.